Olá, boa tarde a toda a comunidade 247. Nessa quinta-feira, 30 de março, 14 horas, estamos aqui ao vivo com o professor Alisson Leandro Mascaro para mais uma aula magna. Tudo bem, Alisson? Tudo em paz? Querido Leonardo, boa tarde. Alegria muito grande voltar a vê-lo e voltar a ver todas e todos que acompanham a TV 247. Uma grande alegria. Alisson, bom, a gente se falou há umas 3, 4 semanas atrás. Muita coisa evoluiu no quadro brasileiro e também no quadro internacional. Para falar do mundo, né, esses protestos gigantescos na França contra o neoliberalismo, a situação geopolítica muito delicada. O presidente Lula iria à China, adiou a viagem, vai agora, ao que tudo indica, entre os dias 11 e 14 de abril. Vamos falar um pouco sobre o mundo, quer dizer, como é que você está vendo o quadro internacional e esse quadro de, talvez, esgotamento, né, do neoliberalismo, antes da gente falar da situação brasileira? Querido Leonardo e queridas e queridos, eu sempre digo que há alguns momentos nos quais o nosso dever é analisar os fatos concretos, os fatos cotidianos, buscar entender como eles se dão, o que se pode fazer a partir deles. Mas em outros momentos é fundamental e necessário que nós observemos todos esses fatos concretos e façamos aquilo que eu digo sempre, que é passar um traço e depois daí somar a conta. Isto é, totalizar o processo social. Pois bem, querido Leonardo, pois bem, queridas e queridos, nós temos que totalizar o que se passa neste momento com o capitalismo. Porque na minha última entrevista mensal aqui ao Leonardo, nós estávamos já na quebra de um banco, Silicon Valley Bank dos Estados Unidos, e pareceu que isto era um indício de uma certa crise do capitalismo. Um banco estava quebrando nos Estados Unidos. Deste mês para esta entrevista de agora, nós tivemos o segundo maior banco da Suíça quebrando, junto com este, primeiro dos Estados Unidos. E isto não parece ser um processo de um banco dos Estados Unidos e outro da Suíça, porque, eventualmente, por lá houve falcatruas, porque por lá houve crise. No começo deste ano, a primeira entrevista do ano, eu tratei também com o Leonardo deste caso que se deu aqui no Brasil, das tais lojas americanas, que esta sim tem aí uma série de problemas, inclusive de gestão, contábeis, problemas jurídicos, enfim, toda a ordem da partida dobrada da contabilidade feita de modo errado, nesse caso, auditorias, outros mais, isso também provavelmente houve nesses bancos, porque há em qualquer grande empresa capitalista, como também pequena empresa capitalista, há no capitalismo. Mas não é só isso. Observemos nós que no caso do Brasil, a quebra das americanas, ela também tem um elemento de ser uma quebra empresarial num circuito de uma sociedade que não cresce, na sociedade na qual as pessoas não têm o que consumir, não têm para consumir. Então, as americanas, sim, têm aí um problema, tudo ele estruturado a partir de fraudes, a partir de estruturações jurídicas, contábeis mal feitas, provavelmente esses bancos também, mas tudo isso revela que o capitalismo não dá conta da sua reprodução econômica. Há uma crise estrutural, esta crise sempre é tentado que se resolva, que se a resolva mediante paliativos, mediante pequenos remédios, mediante curativos, e em algum momento esses curativos têm condição de dar algum encaminhamento. Mas nós estamos num momento, e agora aqui é o decisivo, para abrir esta reflexão aqui da tarde de hoje, nós estamos num momento no qual esta crise não é de dois bancos lá fora, das americanas aqui dentro e só. Esta crise provavelmente é uma crise cuja estrutura tem um tamanho tão grande, que nós teremos uma certa implicação desta crise no plano mundial de muitas empresas. Então, até agora, o que nós temos são países que solucionam parcialmente sua crise derramando dinheiro em torno desses bancos. Foi a solução da Suíça, foi a solução dos Estados Unidos. Pois bem, se isto se contamina e se isso aumenta para 10 bancos ou 20 bancos, o capitalismo não sabe o que fazer com isso, porque ele salva um banco, salvam dois bancos, os dois bancos se salvam, 3 se salvam, mas não 10, 20 ou 30. Só que aí vem a grande questão, querido Leonardo e queridas e queridos.
Eu penso que a TV 247 tem um papel tão decisivo que não é simples o que eu vou dizer aqui, mas todas e todos entenderão. Quem está na Europa e nos Estados Unidos não tem acesso à possibilidade de compreensão teórica do mundo para entender que isto é uma crise do capitalismo. Então ele vai lá buscar saber por que o Banco Suíço teve por lá uma crise da noite para o dia. Por que nos Estados Unidos houve uma corrida ao banco para sacar os depósitos das pessoas da Califórnia? Esta é a resposta imediata, esta é a preocupação imediata, que é o que o jornalismo de lá dá. Observem, o que nós fazemos aqui, o 247, esse espaço é tão especial, é pensar para além do que a Europa e os Estados Unidos permitem pensar. Crise do capitalismo, como ela tem sido resolvida? Ela tem sido resolvida como paliativo. Como ela deveria ser pensada e ser tratada? É o momento de nós mobilizarmos a classe trabalhadora do mundo para que esta crise possa ser, então, a oportunidade de transformação das nossas condições sociais. Um banco quebrado não deve ser salvo pelo Estado para continuar mantendo depósitos dos capitalistas de sempre. Nós deveríamos expropriar os bancos. Os bancos deveriam estar nas cordas para saber que eles têm muito mais crédito aqui e muito mais dinheiro fictício do que propriamente lastro na realidade. Então são os bancos que deveriam pedir com o pires na mão e não a classe trabalhadora pedindo com o pires na mão aumento de R$10, como está na França por aí, estas lutas que são valorosas da classe trabalhadora francesa, mas que são ainda lutas por reagir. Imaginem todas e todos se nós começarmos agora a consolidar a possibilidade de dizer que o capitalismo está nas cordas, de nos juntarmos nesse sentido. Olhem que horizonte nós abrimos para lutas do nosso tempo. Porque eu estou dizendo aqui, Leonardo, que não é ainda o caso do Brasil, mas se quebram 3 bancos na Suíça. Já houve também bancos aí falhando na Alemanha. Se quebram bancos na Europa e nos Estados Unidos, por que não quebrarão os do Brasil? Embora a sua lucratividade seja uma lucratividade extraordinária, esses bancos também estão interconectados ao sistema geral do capital. Pois bem, se quebra um banco desse no Brasil, ou se quebra um banco no Brasil, cuja matriz é na Europa, nós temos bancos no Brasil de matriz europeia. O que faremos nós? Se nós não temos pressão social, mobilização social, o governo assiste em plácidas águas este cenário e não se mobiliza. No entanto, se nós temos mobilização de esquerda, fala progressista, o governo ele pode, inclusive, estatizar um banco, se nós tivermos um certo horizonte, como a nossa cultura, a nossa imprensa do Brasil, tirando 247 e os órgãos progressistas, é toda ela em favor do banco, nós não imaginamos uma coisa como tal. Então, nós quebramos a Varig em 2004, naquele tempo já era governo Lula, mas não havia uma cultura de combate a esta organização da acumulação. Então a Varig se perdeu todo o patrimônio, inclusive, da Varig, que naquele tempo, nos aeroportos da Europa, dos Estados Unidos, do Japão, por todo lado, a Varig tinha loja logo na entrada dos aeroportos, porque ela era uma das companhias aéreas mais velhas do mundo. Então ela tinha as melhores lojas, os melhores guichês, tudo isso foi perdido para depois de um tempo tornar-se Gol, para colocar lá no final de um terminal internacional. Então o que estou dizendo é que nós desperdiçamos uma chance lá. Outras depois não foram desperdiçadas. Eventualmente até houve uma certa iniciativa do governo Lula sob Guido Mantega, não sob Palocci, sob Guido Mantega, de fazer com que algumas empresas quebradas fossem, inclusive, estatizadas. O Banco do Brasil comprou bancos nos anos Mantega, ele incorporou bancos como a nossa Caixa, nosso banco do Estado de São Paulo, que não foi privatizada, foi levada a um banco público nacional, ela era estatual. Então, o que estou dizendo é que se há uma cultura, nós temos, inclusive, mecanismos de atuação. Observem, o caso das Americanas, querido Leonardo, é paradigmático. Ela está aí quebrada e o governo está de mão amarrada porque não sabe o que fazer com ela, a não ser o de sempre, defesa do consumidor, PROCON, tudo bem, o imediato sabe. Mas o que fazemos com uma empresa dessa? Quebramos, deixamos como tal? Porque se quebra ela, depois quebra outra, e outra, e o varejo brasileiro está praticamente na beira do abismo. Pois bem, se o varejo inteiro quebra, qual é a solução que nós temos para isso agora? Tem que ser uma solução de esquerda, porque se for a solução de direita, é mais ou menos dar crédito para os de sempre e mais ou menos financiar o Lehman para uma próxima geração.
que estou dizendo, Leonardo, é que esta crise do capitalismo tem que nos encontrar em posição de ataque. Há 200 anos o capitalismo explora as gentes do mundo e agora é chegado o momento de não deixar com que esta crise do capitalismo seja uma crise para salvá-lo mais uma vez. Mas é engraçado, é muito importante o seu diagnóstico, né? Mas quando a gente olha os agentes políticos, né, eles ainda acreditam que vai ser possível remendar o sistema. Por exemplo, na França, vamos ajustar a aposentadoria de 62 para 64 para ver se vai, né? Em todos os países, né? A gente vai falar do Brasil também daqui a pouquinho. O Afonso Moreno dizendo, e o imperialismo norte-americano e europeu que sustenta esse neoliberalismo maligno está ruindo. Você acrescentaria, Alisson, que além da questão do... Quer dizer, as coisas estão interconectadas, vamos dizer assim, esse momento de fragilidade do capitalismo tem ligação com o declínio do imperialismo? Sim, efetivamente os Estados Unidos têm uma baixa na sua estrutura imperialista. Só que é a dimensão aqui decisiva de olharmos para o problema e não nos encantarmos com a nossa projeção da solução do problema como se fosse a mais fácil. Na década de 1970, também havia um declínio do imperialismo estadunidense. Era patente que os Estados Unidos estavam em declínio e há um exemplo disso. Os Estados Unidos perderam uma guerra decisiva na década de 70, que foi a Guerra do Vietnã. Então, até no nível de guerra, os Estados Unidos estavam numa baixa. Pois bem, quando nós menos percebemos, os Estados Unidos mudaram o regime de acumulação. Eu falo disso num livro meu que se chama Estado e Forma Política, o último capítulo do livro, que é o 5, da Boitempo. Eu explico por lá. Os Estados Unidos, quando viram que não tinham mais modo de continuar subsistindo na sua estrutura capitalista, do jeito que estava, os Estados Unidos começaram a sangrar a própria classe trabalhadora estadunidense, quebrando direitos sociais. Aí começou o neoliberalismo, década de 70 para 80, Ronald Reagan. E no mundo, os Estados Unidos perderam uma guerra e ao invés de pegarem o seu banquinho e saírem de mansinho, como diria alguma infame frase do passado, ao invés de fazer isso, os Estados Unidos dobraram a aposta da guerra. E ao dobrar a aposta da guerra, tendo perdido a guerra do Vietnã, os Estados Unidos ganharam 50 anos. Porque, de fato, da década de 70 para agora, nós estamos na véspera de completar 50 anos de domínio imperialista de modalidade neoliberal. São os tempos Reagan para frente, um pouquinho antes já, mas Nixon talvez, mas dali para frente. Então, o que estou dizendo é que na hora que os Estados Unidos vinham num declínio imperialista, eles fizeram um rearranjo para sangrar a classe trabalhadora estadunidense e para sangrar o mundo, ainda de modo mais que dobrado. Por causa disso, nós então vivemos agora uma temporada de gerações que não têm esperança, não têm grande vontade no amanhã, sabem estas gerações que vão morrer sem aposentadoria, que vão morrer sem comprar um teto, sem remédio, seus filhos não terão nada. São gerações da desesperança, gerações que se matam, gerações que matam aos outros, como o menino nesta horrenda tragédia da escola pública aqui do estado de São Paulo. E todas essas circunstâncias nos revelam que então esta máquina, que é uma máquina da exploração, ela não tem limite, ela não tem ética, ela não tem nenhum padrão moral, ela só é uma máquina de exploração. Por que estou dizendo isso? Porque eu vejo de muitas companheiras e companheiros, mesmo de horizonte bem progressista, vejo esses companheiros dizendo assim: o capitalismo agora entra numa quadra de crise do imperialismo e ele pode ser outro, e esse imperialismo pode acabar, pode se fragilizar. Senhoras e senhores, meus queridos e queridas que me acompanham, analisemos de modo radical, materialista e concreto o quadro. Os Estados Unidos são ainda a grande nação guerreira do mundo. Eles são, efetivamente, este câncer maior do mundo. Não há razão pela qual eles vão perder esta guerra jogando as armas. Então, provavelmente, os Estados Unidos dobram a aposta daquele que foi o seu domínio, porque eles já dobraram na década de 70. E alguém vai dizer, que foi o benefício disso para a população estadunidense? Foi nada. A população estadunidense só sofre, não tem sequer algo parecido com o SUS. Essa população hoje é fanática, reacionária, conservadora, porque de Ronald Reagan para Trump, passando pelos Bush, é mais ou menos o mesmo caminho. Então, é a estrada larga para chegar
a desgraça. Só que o capitalismo não está preocupado com o povo. Se o povo se mata por causa de fanatismo religioso, se o povo do Tennessee anda feliz ou triste, se lá se lê a Bíblia e não se lê Darwin, poucos se importam, os capitalistas, com isso. O que importa é que o domínio do capital está totalmente dado. Então, agora, nós podemos, inclusive, ver uma mudança para dobrar este maquinário. Por isso que o Brasil enfrenta, e o mundo enfrenta hoje, sob o imperialismo estadunidense, nem tem mais uma espécie de véu, de fingimento de que isso seja para o benefício do sul global, para a democracia ou algo assim. É simplesmente, se está fazendo interesse da acumulação estadunidense, eu apoio. Se não está, sou contra. Então, até a máscara já caiu. E nos dias de hoje, tomemos cuidado. Os Estados Unidos podem ainda dobrar a sua capacidade imperialista em desfavor do seu próprio povo. Não duvidem que se mate o povo estadunidense para que o capital reine. O que se passa no Brasil, o que se passa no mundo inteiro, já é uma desfaçatez em nível ainda maior do que foram todas as outras condições anteriores de desfaçatez. Então, nós precisamos nos preparar, porque efetivamente a tecnologia do capital também avançou bastante. E observem pequenos padrões da semana. Semana passada, fizeram por aí uma imagem do Papa Francisco vestindo uma jaqueta ou qualquer coisa dessa, que é irreconhecível se isto é verdade ou montagem artificial. Hoje, me parece, querido Leonardo, que o Trump, há uma foto dele numa cela, e esta foto é difícil de verificar se ela é montagem ou não, porque inventaram por aí. Já tem chat GPT, coisas assim. Ou seja, o capitalismo já conseguiu, inclusive, ter tal condição que qualquer coisa será enfiada goela abaixo de alguém. O que nós vivemos sob Trump, sob Bolsonaro e outros mais, é fichinha perto do que vem. Há 5 anos, eu acho que foi aqui, inclusive, no 247, alguém me perguntou assim da nossa querida plateia, da nossa audiência que acompanha as entrevistas. Professor Alisson, o senhor não acha que agora a esquerda democratizou também o acesso à possibilidade de conversar com o povo, porque antigamente era só Globo, Jornal do Brasil, Estadão e outros mais custavam muito, e agora tem o WhatsApp, então eu posso inventar um meme ou algo assim? Eu disse não, porque efetivamente o capitalismo ele tem todo o controle dos memes, do WhatsApp, do algoritmo. Para nós sobra a migalha da mesa, enfim, uma migalhinha assim do pão. Pois bem, eu disse há uns anos, aguardem, daqui a pouco vai vir o holograma do Mises. Mises é um nome aí que a direita valoriza muito, como se fosse um intelectual sério. No meu livro Crítica do Fascismo, Matucci esteve comigo, inclusive para muita honra minha no lançamento desse livro. Eu até mostro como Mises é um pensador do fascismo. Pois bem, daqui a pouco tem o holograma do Mises andando na rua, dizendo menos Marx, mais Mises, qualquer coisa dessa. Então o capital, daqui a pouco, faz pessoa de carne e osso do Mises. Ele volta, não a pessoa dele, mas volta aí um robô do Mises, volta qualquer coisa dessa. O Pinochet, daqui a pouco alguém reabilita. Enfim, reabilita não só a figura dele, porque a figura já está reabilitada tragicamente, mas alguém se põe como novo Pinochet, o nosso ex-mandatário do Brasil. Um dia tirou foto com um fulano que se emulava, queria parecer o Hitler. Tem uma foto deste cidadão ex-presidente do Brasil com outro cidadão que parece o Hitler. Então, para daqui a pouco termos coisas parecidas com isso, a tecnologia é em nosso desfavor, não é em nosso favor. Eu sei que vocês dizem, mas o 247 é o coração de uma resistência. Sim, mas esse coração, perto do que o outro lado faz, o outro lado é imenso, imenso, imenso. Ainda bem que nós nos temos. Mas tomem cuidado, o capitalismo pode chegar a níveis que nós sequer imaginamos. Vamos falar então do outro lado, aproveitando o comentário da Elizabeth Coutinho aqui, Alisson, quando ela fala, a grande imprensa dando trela para Steve Bannon, né? Inacreditável. O Steve Bannon, ele é o porta-voz do neofascismo mundial, e foi entrevistado ontem pela Folha de São Paulo, na véspera da chegada de Jair Bolsonaro. Né? A Folha de São Paulo, segundo muitas pessoas têm dito, tem sido a ponta de lança do fascismo na imprensa brasileira. Mas não só a Folha de São Paulo, a CNN, a Jovem Pan, vários veículos de comunicação. E Bolsonaro chega hoje ao Brasil e é tratado não como um ladrão de joias, mas como um presidente da República. Como é que você vê o quadro brasileiro, essa exaltação um pouco envergonhada do fascismo, mas ainda assim uma exaltação do fascismo, e Bolsonaro como um personagem que está aí à disposição da extrema-direita para enfrentar o presidente Lula?
Eu não vejo Jair Bolsonaro como uma avis rara, para falar em latim, porque eu sei aqui que muita gente, eventualmente conservadora, vem observar o que eu falo, enfim, disse tal coisa e tal. Então, vou lhes devolver em latim, porque o latim, eventualmente, é do vosso agrado. Enfim, falemos aqui na forma latina, na declinação da língua-mãe. Pois bem, Bolsonaro não é uma avis rara nesse contexto do que surgiu, do que se deu no capitalismo do Brasil. Eu penso que, inclusive, a raiz que leva a Bolsonaro, ainda que não soubesse que para lá levaria, é toda a movimentação da burguesia brasileira, que desde os anos 90 é uma burguesia efetivamente desgraçada no nível neoliberal. E ser neoliberal é estar na antessala do fascismo. Tese que eu desenvolvo no livro Crítica do Fascismo. Por que isso? A culpa disso não veio desta figura horrenda chamada Jair Bolsonaro. A culpa disso veio do PSDB, veio da burguesia brasileira dos anos 90, que apoiou Collor contra Lula e mesmo Brizola, que depois fez Itamar Franco ter um governo tampão, metade para lá, metade para cá, que pavimentou os anos Fernando Henrique Cardoso, destruindo a economia brasileira com aquilo que restava do Collor e Itamar, que já tinham privatizado metade, a outra metade privatizou Fernando Henrique Cardoso, mais que a metade, inclusive, de tal modo que esta burguesia, ela tinha já naquele tempo os mecanismos para fazer sangrar a nossa sociedade. Leonardo, eu dou um exemplo aqui que as pessoas às vezes não percebem. O último governador de uma dinâmica capitalista desenvolvimentista em São Paulo foi Orestes Quércia. Ele governou sob tempo concomitante ao tempo de Sarney no governo federal. Fleury Filho, este também desgraçado sucessor de Quércia, que foi o responsável último pela morte de 111 no Carandiru, Fleury Filho, ele já governava sob tempo de Collor, portanto, sob tempo de neoliberalismo. Pois bem, as últimas grandes obras viárias, as últimas grandes obras hidrelétricas no estado de São Paulo, produção em massa de escolas, construção em massa de escolas públicas, se deu até Quércia, Montoro, etc. e tal, antes dele e tal. Pois bem, havia dois bancos públicos no estado de São Paulo, Banespa e Nossa Caixa. Havia, então, um poder do estado de São Paulo imenso, como os bancos estaduais tinham, efetivamente, um poder muito grande, seus governadores também podiam dar dinâmica de desenvolvimento a essas unidades federativas que eram os estados. Isso é capitalismo, inclusive nocivo. Mas olhem como ficou ainda mais nocivo graças a essa burguesia. Na década de 90, privatizou-se o Banespa, que hoje é Santander, privatizou-se depois a Nossa Caixa, que hoje é Banco do Brasil, e foi se perdendo todo o instrumento, de tal modo que o governador do estado é a pessoa que nomeia estrada, ele dá nome para a estrada, porque nem recapear ele recapeia, porque a estrada é concessionária, está sob concessão de alguém. Então, observemos nós que é simplesmente o atacado, depois que resta por aí, da pequena corrupção de construtoras, porque não tem nem mais a iniciativa de grandes construções. Pois bem, esta foi a deriva da burguesia brasileira, que foi a deriva da burguesia mundial, não salva uma. Esta deriva foi fazer com que o nosso país não tivesse nenhum cuidado para ter um Banespa que lateralmente podia financiar uma empreitada aqui e ali cultural. Não tem mais nada disso, absolutamente nada. Esta mesma burguesia, ela foi altamente calcada nos órgãos de imprensa da década de 90. Folha, Estadão, Veja, Globo, SBT, Record, etc, etc, etc. Isto que foi gestado lá, quando chega o Bolsonaro como última alternativa, porque não havia mais nada que sobrasse por aí para a direita, a burguesia encontrou tudo isso. A imprensa encontrou o Bolsonaro, e não é que a imprensa tem vergonha, eu diria muito pelo contrário. A caminhada da Folha de São Paulo, do que ela foi nos anos 90 para hoje, é a mesma. Enfim, as circunstâncias mudaram e os personagens. Então, efetivamente, a novidade é termos o 247, porque não havia na década de 90, estávamos sem amparo nenhum. A novidade é termos, no tempo de Vargas, a última hora. Só isso. Porque não houvesse isso, sequer se aguentava saber a carta do Vargas. Não fosse a última hora publicar na primeira página, no dia 24 de agosto de 54, a carta do Vargas, talvez dissessem assim: covarde, presidente da República se mata. Essa deve ter sido a estampa da tribuna da imprensa
do Carlos Lacerda naquele período. Ou seja, nós não devemos colocar azeitona nessa empada da direita e nem pensar assim, por que a direita não aprende? A direita é para isso. A burguesia é para isso, não é para aprender. Ela não está aqui num processo moral. O que nós devemos fazer, no entanto, é fortalecer de modo muito incisivo a capacidade do esclarecimento da nossa gente por via progressista. Isto sim, nós deveríamos fazer a última hora do século XXI, que é o 247, então a Tuxa aqui, um dia eu disse para ele que ele era o Samuel Weiner do século XXI, nós precisaríamos fortalecer isto para que, eventualmente, cartas de Vargas do século XXI não precisassem nem ser escritas, porque antes de escrever a carta do suicídio, nós já tivéssemos cartas de mobilização do povo. Então, efetivamente, nós não estamos vivendo nada aqui que sirva de padrão moral. Jamais a direita do Brasil vai dizer, o Bolsonaro perdeu a mão, voltemos ao civilizado. Um neoliberal, para ser um fascista, é só dar mais um passo. Muito bom, Alisson. Deixa eu agradecer alguns comentários que chegaram aqui. Tem um que volta ainda para a questão internacional, que é do Rogério Matucci, que ele pergunta se há risco de uso de armas nucleares nessa crise do capitalismo e do imperialismo. Mas vou ler antes o comentário da Maiara Silva dizendo assim: professor, na minha visão, Bolsonaro deveria ter ganho em 22 e assim oprimir e acabar com o povo. Daí teria uma revolta popular e tudo poderia mudar. Temos agora Lula sem poder fazer o que deve ser feito. Está falando do Lula de mãos amarradas, já já a gente fala do Lula, mas te peço só para falar sobre essa questão. Você vê risco de armas nucleares nessa crise do capitalismo e do imperialismo? Desde que inventaram a arma nuclear, ela em último caso, para ser usada. E os Estados Unidos, que as inventaram antes, usaram armas nucleares em Nagasaki e Hiroshima. Portanto, é uma besteira quem vai dizer assim, jamais serão usadas. Foram usadas 2 vezes em 45, por que não depois? O fato é que, por ter um círculo de países que tem bomba atômica, de fato, há aí uma certa contenção. Um país pensa de um lado, pensa do outro, mas efetivamente alguma limitação que havia na Guerra Fria, de um país não mexer no outro, isto foi rompido já, esta limitação foi rompida já nos anos 90, com a Rússia, quando foi destroçada, e a União Soviética ela sucumbiu. Já naquele período, a OTAN marchou às portas de Moscou, e o resultado é hoje a guerra da Ucrânia. Observemos nós, Estados Unidos e Alemanha e países da Escandinávia já nem fingem mais, Inglaterra já nem fingem mais que não estão financiando a Ucrânia e não estão dando armas para a Ucrânia. É sim uma guerra por procuração, e essa guerra é declarada, inclusive. Uma ministra da Alemanha teria dito isso, disse isso. Estamos em guerra com a Rússia. Enfim, a guerra é da Ucrânia, não é da Alemanha. Nós observemos nós como é da Alemanha, como é dos Estados Unidos, como é da Inglaterra, como é da Escandinávia. O fato é que, nesta dimensão, não basta dizermos nós que a arma está aí apenas para dissuadir. Uma crise capitalista violenta, esta crise levará à utilização de todas as armas possíveis e imagináveis. Claro, a arma da bomba atômica tem que ser pensada na hipótese de que volta outra. Só que esta hipótese de que volta outra também tem aqui uma ponderação de como é o risco das duas. Jamais os Estados Unidos serão levados a um tribunal penal internacional. O Putin acabou de ser levado ao Tribunal Penal Internacional. Não ele, a figura dele, mas, enfim, o Tribunal Penal Internacional sancionou Vladimir Putin. Pois bem, então até a repercussão de 2 países tacando bomba atômica um no outro não é igual, porque no final das contas a repercussão é aquela que o capitalismo quiser dar. Daí, efetivamente, é a nossa grande questão do presente termos caminhos para os quais nós tenhamos aqui a possibilidade de abrir uma estrada na qual, então, o capitalismo não fique sendo simplesmente o regime que taca a bomba e que, se receber bomba, penaliza quem tacar a bomba. Efetivamente, os povos explorados do mundo têm o dever histórico de, no século XXI, iniciar uma marcha pela transformação da sociedade mundial, para que, então, sejam os pobres do mundo, os trabalhadores e as trabalhadoras do mundo, que um dia tomem o poder do mundo, mudem o modo de produção, cheguem ao socialismo e, então, o mundo inteiro possa ter os meios de produção, possam ter as relações de produção sob controle do povo. A partir daí, então, a bomba atômica passa a ser do povo. E melhor do que passa a ser do povo,
o conhecimento atômico não é mais bomba. A partir desse dia, quem sabe o conhecimento nuclear seja para curar pessoas. Até agora é para ameaçar um país e outro. Nós temos que lutar muito para que um dia não precise ter mais Tribunal Penal Internacional, porque o povo do mundo é um só, sem divisão de estados, e nós não precisamos de bomba atômica para matar os outros. Bomba atômica, jamais, e átomo para curar câncer e para poder fazer energia em favor da luz do mundo. Então, precisamos efetivamente ter o sarrafo mais alto, que é a transformação do modo de produção, sem o que efetivamente nós vivemos sob essas ameaças, que não sabemos se serão realizadas ou não, mas sempre que tem uma bomba atômica, tem uma ameaça potencial para dizimar o mundo. Bom, Alisson Mascaro, então, e a sua utopia. Alisson, vamos falar então sobre o governo Lula, né? Voltando ao comentário da Maiara, do presidente não está conseguindo realizar plenamente o seu programa. Hoje, agora de manhã, agora há poucas horas, foi a apresentação do chamado arcabouço fiscal do ministro da Economia, Fernando Haddad, que aparentemente foi bem recebido pelo mercado, bolsa subindo, juros caindo, etc., perspectiva de uma melhoria na economia brasileira, e fala-se ali, quer dizer, em crescimento das despesas abaixo do crescimento da receita pública. Como é que você vê essa postura, isso que foi apresentado? Não sei se já deu tempo de olhar rapidamente, mas a direção que está sendo tomada pelo governo Lula. Pois bem, o governo Lula é um governo progressista, isso é inegável, ele se apresenta de modo progressista, ele é contrastante com o golpe que lhe antecede, cujas duas figuras governantes são uma espécie de esdrúxulo e de absurdo e de horrenda história, portanto, Temer e Bolsonaro. A possibilidade de sair de ambos parcialmente já é louvável, e qualquer atitude para se diferenciar desses dois governos anteriores, só a iniciativa já é muito boa. Então, efetivamente, tudo que se possa fazer aqui para superar o momento do golpe é notável. No entanto, a grande questão é por que entramos em um golpe? Por que estivemos sob um golpe? Porque sair deste golpe e manter a mesma estrutura que pode levar novamente a um golpe, este é o problema. Então eu diria aqui, minhas companheiras e meus companheiros, que esta briga que de vez em quando por aí as pessoas fazem, o governo está fazendo pouco, o governo está fazendo muito, etc, etc, etc. Isto é uma espécie de contagem, de empilhamento de muito e pouco, que não tem referência a não ser os nossos gostos e paixões pessoais. Porque a questão decisiva em face do que havia até dezembro de 2022, de um fulano na liderança do país que pegou umas joias por aí, umas joias é um modo de dizer, pegou um valioso conjunto de joias e deu para o Nelson Piquet guardar. Em face disso, é óbvio que superar um quadro como este, buscar superar as contradições militares, tudo isso é muito louvável, muito louvável. No entanto, a minha pergunta estamos à altura do tempo histórico nosso para que nunca mais volte um Bolsonaro e um Michel Temer? Mesmo não os dois, mas iguais ou semelhantes ou piores que eles. Estamos no tempo de transformar as condições estruturais do país? Estamos nos encaminhando para isso? A resposta é não. Nós estamos aqui peleando, como se habla em espanhol, brigando contra esses que estavam aqui até 3 meses atrás, 4 meses atrás. E que luta boa é essa, que está tentando sair dali? E alguns dirão assim, é preciso ir com cuidado, com calma, outros dirão que está muito pouco. Muito bem, é a luta do cotidiano contra ela, em face dela, não tenho aqui grandes questões a dizer. Eu estou falando aqui das questões decisivas e estruturais. Pois bem, nas questões decisivas e estruturais, quais são os polos que geraram o golpe? O polo primeiro do golpe é a burguesia do Brasil. Esta burguesia tem 2 facetas. É a burguesia financeira e a burguesia oligárquica agrária, o agronegócio. Pois bem, até o presente momento, como se apresenta o governo nas 2 facetas? Quanto ao agronegócio, ele é totalmente da direita. O ministro da Agricultura é de direita. Quanto à estrutura financista, Ministério da Fazenda, do Planejamento e os ministérios e secretarias adjacentes, até agora, não fizeram nenhum confronto à lógica do capital. Pelo contrário, tem palavras acordes ao mercado financeiro e ao capital. Então, é do gosto do mercado financeiro. Querido Leonardo, eu também tive reuniões agora de manhã
e não pude ler aí a proposta apresentada pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad. Eu li por alto algumas informações, porque saiu exatamente pouquíssimas horas atrás. Mas algo é muito notável aqui já. Quando o mercado gosta, nós brasileiros choramos. Muito raramente, algo que é do gosto do mercado também é do gosto efetivo do interesse do nosso povo, da nossa gente, da classe trabalhadora. A velha frase do Brizola é muito correta. O que a Globo gosta, podem gostar do contrário, porque isso é o interesse do povo. O que o mercado financeiro e a Faria Lima gostam, tomem com gosto, que a política boa seria o contrário. Claro, em algumas coisas, algumas circunstâncias, pode haver, numa certa dobra da esquina, uma confluência imediata de gostos da classe trabalhadora e dos mercados, mas é muito raro, é muito pontual. Pois bem, a organização da política econômica para fazer com que os gastos sejam menores do que a receita é exatamente a contradição do coração da economia capitalista brasileira no presente momento. Se isto não se dissolve, se isso não se desenrola, o governo Lula faz voo de galinha na economia. E alguém dirá assim, mas não é preferível um voo de galinha na economia, com o governo federal fazendo algum grau de simbologia de inclusão, do que voo de galinha do Bolsonaro matando povos originários, matando a população periférica, negra, LGBTQIA+. Mas, claro, se é voo de galinha, uma economia estagnada, com inclusão simbólica, e outra economia estagnada com morticínio, enfim, é mais ou menos algo que se pode dizer que, dadas as duas questões, obviamente, uma é melhor do que a outra. Mas a grande questão é que a economia paralisada até agora, ela é o plexo central que fará com que nossa gente, daqui a pouco, receba o canto da sereia de qualquer coisa da extrema-direita, e ela começa a perceber que não vai vir picanha, que não vai vir filé mignon, que não vai vir a cervejinha, etc e tal, porque a Itaipava faliu, a Ambev pegou a cerveja dela para cobrir o rombo das Americanas. Ou seja, de alguma maneira, nós não estamos dando sequer a ativação do capitalismo para a nossa gente. Então, com 4 meses, pode acontecer de que, por um acaso, a economia brasileira destrave, só por um acaso. Até o presente momento, no nível da política econômica, são 4 meses, já estamos chegando em abril, 3 para 4, são 3 para 4 meses de economia do mesmo modo pelo qual estava em dezembro. Não houve aquecimento econômico da população periférica. Eu tenho muita gente conversa comigo, muita gente, inclusive, de muitos setores, eu tenho um olhar, inclusive pela minha trajetória jurídica, de muita gente de áreas, eu diria, do comércio, da indústria, mesmo da agricultura, a classe trabalhadora, os sindicatos, mas também empresários, outros mais. Eu tenho muito acesso a essa gente. Então, o pessoal do comércio me diz, está igual ao que estava em dezembro, se não estiver um pouquinho pior. Ontem mesmo fiz uma reunião aqui com o pessoal que falava em termos de lojas fechadas e ruas comerciais de São Paulo totalmente fechadas. Não está abrindo loja em comércio fechado há 1 ano, 2 ou 3. Estão fechando mais lojas ainda. Eventualmente, há quarteirões em São Paulo totalmente fechados em termos de aluguel dos seus pontos comerciais. E não tem nenhum movimento para reabilitar isso. Pois bem, uma economia desse nível, que tem como proposta econômica a manutenção dos gastos abaixo daquilo que é a receita, isso agrada a quem? Tecnicamente, a Faria Lima, financista. Não agrada sequer ao Magazine Luiza. Se o Magazine Luiza se imagina, porque tem hipótese que ele não se imagina assim, se o Magazine Luiza se imagina como uma loja que depois pega o seu lucro e aplica no mercado financeiro, não agrada ao Magazine Luiza, que eventualmente os Magazine Luiza da vida se pensam como instituição financeira que, no seu origem, vendia cama e televisão. Então, efetivamente, ela pode também se pensar enquanto investidora especulativa, como é a própria loja americana. Ela se pensava muito mais como lógica da especulação do Lehman do que propriamente vender chocolate na esquina da Rua Direita em São Paulo. Então, o que estou dizendo é que, efetivamente, esta fórmula até agora não teve câmbio. Então, o neoliberalismo brasileiro de muitos anos, que era neoliberalismo de direita, nem está se tornando até agora neoliberalismo de esquerda. Sequer de esquerda é uma posição pela qual estão administrando os gastos. Sei dizer, porque muita gente aqui tem muita esperança, sei que muita gente poderá dizer assim, mas é o começo, estão limpando o terreno, para daqui a pouco dar um tour de force, como um dia em francês, para dar uma mudança aqui, para chegar a um outro câmbio, para chegar a um outro movimento, que seria o neoliberalismo de esquerda. Eu ainda não estou vendo esse câmbio. Deveríamos vê-lo
E com 3 para 4 meses já deveria se anunciar. Chega de Faria Lima, deveria haver palavra de ordem. Não há mais controle a partir de quem quer teto de gastos ou que o gasto seja menor do que a despesa. Eu vou fazer a indução econômica. Não tem uma voz que comande isso. Você tem simplesmente dizendo, deixa comigo, vai dar certo, vai dar certo. Só que já são 3 para 4 meses. E, efetivamente, a economia brasileira está estagnada. Pode, daqui a pouco, acontecer isso? Pode, eventualmente, querido Leonardo. Quem sabe alguém nos escuta aqui agora e fala, puxa vida, de fato, não tem uma voz de comando para despertar o instinto animal do empresariado brasileiro. Vou dar hoje. Então, eu ficarei muito feliz. Não estou dizendo que isto é uma pedra que jamais será superada. Estou dizendo que, até agora, a pedra está aí, que é a mesma do Temer, a mesma do Bolsonaro, e não tem mudança. Então, eu diria, os dois pilares burgueses do Brasil, a agricultura continua toda ela organizada em termos de latifúndio, nada teve de mudança. Não parece que começou um processo imediato e rápido de reforma agrária, não me parece. Vai haver alguma reforma agrária, mas não será, eu diria, pontual, homeopática, uma aqui, outra lá, mas não quebrar a espinha do agronegócio para poder fazer minifúndio, para poder dar arroz e feijão e não só soja para boi, para poder dar arroz e feijão para o povo. Até agora não tem essa mudança. Também não tem a mudança estrutural da Petrobras. A Petrobras aqui, ela está morde a sopra. Alguém dirá assim, mas não é melhor morde a sopra do que só morde? Sim, o governo Temer e Bolsonaro foi morder, morder, morder. Agora é morder e assoprar. Só que eu digo, em médio prazo, aguenta morder e assoprar? Não tinha que tomar novamente a Petrobras para o povo, estatizar, nacionalizar a Petrobras? Então é o caminho. Alguém vai dizer, mas o governo fará isso amanhã. Então esperemos o amanhã, mas devemos já começar a induzir isso. Esse amanhã tem que chegar em algum momento. Então estou dizendo que no nível fundamental, o Brasil tem mais ou menos a mesma estrutura de antes. Ou seja, daqui a pouco jantam a esquerda do Brasil, porque a imprensa continua igual, o Ministério das Comunicações é igualzinho, ele é de direita, o Ministério das Comunicações, porque não importa a televisão do governo, o que importa é a TV que faz plim-plim e a TV do Silvio Santos, e a outra do Bispo. Essas continuam intocáveis. Está na mão de um ministro que conhece mais cavalo do que antena. Pois bem, tudo isso está intocado. Quarto elemento do golpe, militares. Tudo isso aqui é muito dócil aos que deram o golpe. Nada foi mexido de estrutural. Alguém vai dizer, eles mexerão daqui a pouco. Que bom que assim o seja, mas é de nosso dever, é de nossa parte dizer que esse encaminhamento tem que ser dado. Até agora, nós estamos ainda sob a esfera de um horizonte ideológico neoliberal. Alisson, a Daiane Maria está dizendo, olha, nunca mais falaram em acabar com o PPI, né, que é a política de preços da Petrobras. Sobre a Eletrobras, o ministro de Minas e Energia outro dia disse que a privatização é um fato consolidado, né? A gente já debateu esse tema Eletrobras muitas vezes aqui com o Gilberto Bercovitch, nosso amigo comum também. Esse tema da comunicação você mencionou, mas eu queria trazer um outro... Você falou da imprensa, eu queria aprofundar nessa questão. Dias atrás, houve a famosa Operação Sequaz da Polícia Federal sobre um suposto plano para assassinar o ex-ministro Sérgio Moro. E isso foi usado pela imprensa de uma maneira geral para resgatar esse personagem que teve um papel central na ascensão desse pesadelo Temer-Bolsonaro. Ele se vitimizou, né? E essa imprensa toda se reuniu em torno dessa figura. Algumas pessoas estão até colocando, tem um clima fascista de volta no ar, né? Uma rearticulação das forças lavajatistas, etc. e tal. Você acha que a gente vai viver esse fenômeno novamente? Aqueles que estavam por baixo agora vão se reunir para sabotar de todas as maneiras o governo Lula, principalmente se ele não tiver mobilização popular? Eu creio, querido Leonardo, que existe um problema enorme na história do que se chama esquerda no Brasil e no mundo nos últimos 50 anos. Esta esquerda, como ela efetivamente não consegue falar contra o capital, porque ela é uma administradora do capital, ela não tem discurso. Na prática é isso. Ela não consegue dar voz de comando para o povo. A extrema-direita consegue, porque ela dá a voz de comando do capital. Só que ela dá a voz de comando do capital tendo as armas na mão, o latifúndio na mão, o banco na mão. Então ela pode dizer para o mundo, matem-se. Para as pessoas, matem-se. A esquerda quer fazer o capitalismo sem que as pessoas se matem. Sendo que a única possibilidade de contrastar tudo isso é fazer a vigorosa denúncia do quadro que aí está. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque nós estamos aqui num impasse do qual não é possível uma resolução.
Como se sai de um quadro no qual Sérgio Moro volta como herói, né? Dallagnol, com tudo que fez, ainda se dá o luxo de ir para a tribuna da Câmara e falar o que fala, e figuras mais, enfim, pessoas que por aí quebram o microfone, outros que são arrivistas mirins, enfim, e coisas nesse nível. Pois bem, como se dá esta estrutura e não se desmonta nem se combate essa estrutura? É porque, no final das contas, a força e o poder ideológico hoje estão com a direita e com a extrema-direita. O neoliberalismo tem o domínio ideológico da sociedade. E só se pode romper isto se nós trouxermos o povo ao conhecimento científico do que se passa. Só que ensinar ao povo exige uma coragem fundamental que a esquerda do mundo, ninguém nela tem. Ninguém que eu digo, muita gente tem, mas aquela que está nos poderes do mundo não tem. E que coragem é essa? A coragem de explicar ao povo que o problema é o capitalismo. Como o governo de esquerda da Espanha, o governo de esquerda do Brasil, o governo de esquerda da Argentina, o governo de esquerda do México, não tem essa coragem, não podem falar isso, porque no fundo eles se sustentam nas burguesias desses países, não tem fala de contraste. Então, quando chega por lá o Sérgio Moro e diz alguma coisa sobre estou sendo vítima porque as instituições estão me perseguindo, não há uma voz contundente, de modo contrário, para dizer: você desgraçou o país, junto com os bancos, junto com o latifúndio, junto com o judiciário. Por que não se fala isso? Porque também esta esquerda defende as instituições e, se ela contrastar o latifúndio, o banco, se ela contrastar a imprensa, se ela contrastar o judiciário, ela destrava o povo para um processo de luta transformadora e, se for muito boa, revolucionária. Como o governo não faz isto, os governos de esquerda são para conter o povo e não para instigar o povo. Isso é uma tragédia. Como não se faz isso, fica amarrado com um discurso que não tem o que fazer. Então, o Moro passa por bonzinho, chega por lá alguém de extrema-direita, inventa uma teoria terraplanista e as pessoas têm que reagir a isso. Então, alguém põe peruca, outro bate tambor, outro toca pandeiro, e a esquerda fica pautada por ignomínias da direita, porque, no final das contas, se nós dermos para a esquerda, deixe de se pautar pelo Moro, paute-se por você só, o que sai? Arcabouço fiscal de 2023, que isso não é pauta para o povo. Inclusive, não seria nem pauta progressista discutir o arcabouço fiscal. A única discussão fiscal possível, e outras nesse nível, é poder popular, é expropriar banco e algo assim. Mas como essa pauta nunca vai entrar, retomar Petrobras, Vale do Rio Doce, isso resolveria o problema de caixa do Brasil. Se nós pegamos o lucro da Petrobras, pegamos o lucro da Vale do Rio Doce, pegamos o lucro de 2 ou 3 bancos e passamos para o Estado, resolver o problema fiscal em 1 ano. Só que jamais será feito isso nestas circunstâncias. Então, a gente fica sofrendo para fazer aqui cálculo de aposentadoria, para aumentar mais 2 anos. Ou seja, castiga o povo cada vez um pouquinho mais, apenas com alguém que vai te falar: mas o Temer e Bolsonaro davam 7 chicotadas, e agora a gente passa um guento na ferida do povo. Verdade, a pessoa sopra, mertiolate, etc. e tal, mas o povo está castigado ainda, o povo está sofrendo muito, o povo está passando fome, efetivamente. Então, o que estou dizendo é que nós não temos o que falar, no final das contas, que eu digo, a esquerda institucional não tem o que falar. Aí ela fica refém de qualquer discurso lunático da direita, que o Moro é bom e outros mais. Como é que para o discurso de que o Moro é bom? Muito simples. Nós temos que ter televisões de massa que contem a verdade do Moro. Mas para termos televisões de massa que contem a verdade do Moro, qual é o cacife que temos para isso? Nós temos que enfrentar o poder da comunicação, que é o poder do capital. Enquanto nós não enfrentamos, temos que pedir para a Globo News, para, pelo amor de Deus, lembrar que o Moro foi considerado um magistrado suspeito pelo STF. Agora, para pedir, pelo amor de Deus, para a Globo News, não dá. Onde está o noticiário de esquerda e progressista em rede nacional, que não seja só nós aqui nesse momento, mas que alguém está lá no bar Três Irmãos, no interior da cidade de Santa Inês, no Maranhão, ouvindo Raimundo Soldado e qualquer coisa assim, porque aí eu sei que o povo depois faz cortes disso, diz: o professor Alisson Mascaro, citando teoria política, citou o Raimundo Soldado em Santa Inês. Pois bem, tem o bar Três Irmãos em Santa Inês, que nesse momento, se estiver ligado no canal de notícia, está na Globo News. Aonde está o canal para dar um zap no outro número, que seja o canal de esquerda, para falar Sérgio Moro, juiz suspeito, etc. Meu querido amigo Glauber Braga, deputado Glauber Braga, onde está alguém para dizer: Glauber Braga, Sérgio Moro, você é um juiz ladrão? Não tem um outro canal.
Então, efetivamente, o que estou dizendo aqui é que nós temos uma dificuldade, eu diria, de ter os aparelhos, porque nós não estamos contrastando, nós estamos, no final das contas, mordendo e assoprando a Globo, mordendo e assoprando o banco, mordendo e assoprando os tribunais, mordendo e assoprando no que tange ao latifúndio, mordendo e assoprando no que tange à alta burguesia brasileira. Resultado, a gente não tem pauta. Por isso que, uma vez me perguntaram, professor Alisson, não seria o caso da esquerda ter um microfone e poder dizer? Sim, só que além de ter um microfone, a questão é, diz o quê? Se disser assim, eu quero capitalismo inclusivo, a direita vem com tudo aí, porque ninguém aguenta uma sociedade que viverá a vida inteira para pagar boleto para morrer. Nós deveríamos ter a força de dizer, eu quero outra sociedade onde nós não precisamos mais ter o sangue extraído para morrer à míngua no final das contas. Este sonho que o Leonardo disse aí, esta utopia mais alta, deveria ser nossa, transformadora do mundo, e não deixar na mão da direita. Então, efetivamente, Leonardo, a pergunta é, como alguém passa por vítima, como o Sérgio Moro, num momento como esse? Passa por vítima porque, até agora, quem diz que alguém é santo e alguém é demônio são os mesmos órgãos de imprensa de sempre. Enquanto não tivermos órgãos para nós, então o santo vira demônio e o demônio vira santo. Quando é que isso resolve? Se eu desmascarar o demônio, o santo, para mostrar que ele é demônio? Não. Se eu tiver os meios de chegar ao nosso povo e contar a verdade correta de quem é demônio e de quem é santo. Não, muito importante o seu comentário a respeito desse ponto da comunicação. E a lição que eu tiro aqui, Alisson, o que você está dizendo basicamente é o seguinte, é que não tem solução possível numa conciliação com as elites, com o capital. Mas essa não é a natureza do governo Lula, né? E é um governo de frente ampla. Então você vê, por exemplo, o governo numa encruzilhada ou numa armadilha, quer dizer, da qual ele vai ter muitas dificuldades para superar? Sim, é um impasse estrutural. A lógica, alguém dirá assim, mas você está falando desse governo. A lógica das esquerdas, de modo geral, esquerdas que ganham voto. Porque sempre alguém diz assim, eu sou de esquerda e não penso assim. Eu também. Bem-vindo. Dê a mão a mim, nos abracemos, vamos tomar um café na esquina. A esquerda que ganha votos, essa que está por aí, não é só no Brasil, no mundo inteiro, ela tem um impasse estrutural. Ela é interpelada por uma contradição irresolúvel. Estou falando assim, nos termos técnicos, teóricos e filosóficos de ciência política, para depois agora abaixar e explicar. Essa esquerda do mundo sempre será golpeada, sempre será objeto de vitimização. Senhoras e senhores, é a Cristina Kirchner. Esta mulher e o marido dela, que primeiro governou, depois governou ela, este casal que governou a Argentina, tirou a Argentina de um buraco que vinha do Caballo, que era um ministro horrendo daquele tempo, enfim, uma espécie de Malan somado com Palocci, multiplicado pela enésima potência do Paulo Guedes, enfim, é uma mistura aí do que tem de mais neoliberal no mundo. Superou ao Menem, outros mais. Pois bem, a Argentina estava num buraco enorme. Néstor Kirchner tirou mais ou menos do buraco, Cristina Kirchner, inclusive, eles retomaram até as aerolíneas argentinas, que estavam sucateadas. O Brasil vendeu o avião da Embraer para as aerolíneas. É uma alegria muito grande chegar ao Aeroparque em Buenos Aires, a Ezeiza em Buenos Aires, e ver por lá aviões da Argentina que são fabricados no Brasil. Olhem que potência isto gerou. Pois bem, quem é a vítima de sempre? Esta direita? Não, o Macri ganhou depois. Com toda a negociata da direita argentina, ele ganha. E a Cristina Kirchner é quem agora corre risco de ser presa. Ou seja, a história é a mesma sempre. Esta esquerda que não investe contra o capital, ela está fadada a um potencial de fracasso. Quer dizer que vai sempre fracassar? Pode acontecer que não. Pode acontecer de alguém cumprir o seu mandato, ir para casa e não ser preso, que foi o ex-presidente Lula. 2 mandatos, saiu na glória, enfim, na ribalta mais aplaudida, nos melhores palcos do mundo, e 6 anos depois foi preso. Como a Cristina Kirchner saiu também no alto da glória. E agora tem que ser vice-presidente para não ser presa, e mesmo vice-presidente corre o risco de ser presa. Então, o que estou dizendo é que existe uma fratura estrutural no ser esquerda, sim. Alguém vai dizer, mas não é preferível isso ao Bolsonaro? Claro, senhoras e senhores, praticamente a maior parte das coisas é preferível a Bolsonaro. É porque deve ter gente pior que ele também, mas praticamente qualquer coisa é preferível a Bolsonaro.
Bolsonaro é mais ou menos um pote de fezes. Enfim, é melhor comer arroz sem sal do que um pote de fezes? Claro. É melhor comer arroz e feijão do que um pote de fezes? Claro. Enfim, alguém diz, mas não tem nada pior que um pote de fezes? Tem, a depender de 3 potes de fezes. Sempre tem uma coisa pior. Mas o que eu estou dizendo aqui é que, no final das contas, a estrutura de governos que assim se assentam e jamais têm a posição de conscientização do povo e de mobilização das massas é uma posição frágil. Então, tristemente, o que se passou com o governo Lula e com o governo Dilma provavelmente pode se passar agora. Claro que torcemos para que isso não aconteça. É óbvio que eu torço para isso. O presidente Lula tem quase 80 anos de idade. Teve pneumonia outro dia. Está aí tentando resolver coisas para lá e para cá. E o preso é ele. E ele que deu, efetivamente, uma boa condição para o povo, deu um arejamento para o país, o preso é ele, e o Temer passa por homem aplaudido nos salões da alta sociedade paulistana, e o Lula é vaiado. É óbvio que isso é um horror, mas observemos nós, esta estrutura pela qual se assenta a esquerda, ela é errada, porque entregando o melhor possível, ele fará o que o Kirchner fez, ele fará o que o Rafael Correia, senhoras e senhores, o Rafael Correia fez o Equador ter um salto. Eu dei muita conferência em Quito, estava por lá em anos passados, quem quiser ver aí pelos meus canais de YouTube, etc. Tem conferência minha em Quito, no Equador. Era um país que estava avançando, dá um strike e repentinamente o país retrocede violentamente. Então, a esquerda institucional que tenta assoprar o capitalismo, ela não tem o que fazer. Então, efetivamente, ou nós temos uma mudança estrutural na forma de ser de esquerda, ou a gente tem que contar com o acaso. E contar com o acaso é uma tragédia. Então, eu diria, senhoras e senhores, que aquilo que deu base ao golpe de 2016 continua exatamente igual. Isso quer dizer que haverá um golpe daqui a pouco? Pode não acontecer, mas as condições para que um golpe aconteça continuam iguais, sem serem desmontadas. Alisson, a gente tem 3 minutos aqui. Eu acabei de ver Tem muitas pessoas que defendem o seu nome para o STF. Alisson Mascaro para o STF, mas a gente sabe que isso não está colocado. Quer dizer, as pessoas fazem isso, quer dizer, como expressão de um desejo, né? Obrigado. Mas eu queria colocar o que foi colocado agora aqui no Twitter. Eu achei chocante esse tweet aqui do Gregório, do Vivier, em que ele fala: inacreditável que Lula esteja pensando em botar mais um homem branco no STF para piorar um lobista rico vaselina. Né? Não aprenderam nada com o Dias Toffoli. Bom, primeiro que o Cristiano Zanin ele não é lobista e muito menos vaselina. Ele fez um duro enfrentamento ao chamado lawfare como advogado. Né? Como é que você vê essa discussão de que não pode ser um homem branco, de que tem que ser uma mulher negra? O que essa discussão esconde, no final das contas, se é que esconde alguma coisa também, né? Não quero também passar a minha posição para você. Obrigado, querido Leonardo, obrigado pelas mensagens por aí, porque de vez em quando acontecem coisas como tais. Eu fui outro dia fazer uma conferência, não sei aonde, eu sei aonde, mas enfim, só para não dar o local. E as pessoas, professor Alisson, tivemos uma notícia de Brasília que o senhor é o indicado para o STF. Eu comecei a dar risada. Enfim, não, obviamente não, porque para que eu seja indicado ao STF, o ministro da Fazenda expropria o Banco Santander. Enfim, a mesma lógica pela qual alguém expropria o Banco Santander na Fazenda é a minha posição no STF, ou então se faz a reforma agrária e o professor Gilberto Bercovitch é o presidente da Petrobras. Enfim, é a mesma lógica, o mesmo caminho. Esse caminho não está dado. Pois bem, então, o que estou dizendo é que, obrigado aí pelo carinho de todo mundo, enfim, isso revela que vocês gostam de mim. Como diria o Lupicínio Rodrigues, eu agradeço essas homenagens que vocês me fazem. A música Homenagem do velho Lupicínio, esse bom gaúcho de tempos passados. Então, obrigado. Mas o fato é, o que nós precisamos para as instituições brasileiras, dado que elas são altamente contraditórias? Nós precisamos de pessoas que tenham efetivamente histórico progressista de luta em favor do nosso povo. Então, é este o critério decisivo. E, claro, se este critério puder ser somado com outros, mais interessante ainda. Mas nós precisamos efetivamente de gente que tem um coração cuja história vibrou em favor do povo brasileiro, cuja história vibrou em favor, inclusive, de lutas decisivas do povo brasileiro. Gente, inclusive, me permita aqui dizer, querido Leonardo, com casca grossa. O que quer dizer casca grossa? Que enfrente a turba e a multidão. Porque, efetivamente, eu tenho uma cátedra que a OAB me honrou, a primeira cátedra da história para pensar a educação do jurista. Eu desenvolvi essa cátedra, está lá também nos meus canais,
todas as aulas dessa cátedra à disposição. O jurista, em muitos momentos, se ele quiser ser justo, ele tem que enfrentar a opinião da maioria. Então, esses critérios são os decisivos. E os nomes que vêm a partir daí são nomes que as circunstâncias apresentam. Então, eu diria que nós temos que pensar efetivamente num STF, para falar nesse caso das indicações, cujos nomes tenham história e continuem na mesma história por muitos e muitos anos, ainda que os tempos tenham que fazer desses magistrados, eu diria quase que mártires. E só para acabar, querido Leonardo, magistrado, que é o nome que se dá àquele que julga, vem de magistério, vem da mesma raiz de magistério, vem do latim magister. Então, aquele ou aquela que venham a ser um bom juiz, eles têm que ensinar a nossa gente, por isso que é a raiz da palavra, o que é o justo. Então, com isso, eu diria que nós paramos de fulanizar circunstâncias e lembremos, a posição de esquerda, a posição progressista, a história em defender a nossa gente ou então de enfrentar as marés da direita e enfrentá-las sob o risco de morrer também em favor do justo. Havendo tudo isso, então nós temos aí condições de ter esperanças nesses nomes. Muito bom, Alisson. Vou ler os comentários finais aqui. A Fátima Salles mandou um grande apoio. O Dom Sebastião disse: Lula está encurralado, não pode piscar, né? Dizendo que o Brasil, na verdade, seria governado por Arthur Lira e Banco Central. Em breve estaremos juntos novamente aí. Obrigado mais uma vez. Vamos seguir aqui na TV 247. Obrigado, forte abraço. Obrigado, queridos e queridos. Obrigado, Leonardo. Até mais. Valeu.